Bom dia a todas as senhoras e todos os senhores. Registro a presença do conselheiro Ari Moutinho Júnior, da conselheira Yara Lins, do conselheiro Josué Cláudio, do conselheiro convocado Luiz Henrique, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, conselheiro convocado Albert Furtado, em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro, presença do auditor Mário Filho, do auditor Alipe Filho, do procurador-geral do Ministério Público, Dr. João Barroso. A quórum, dou por aberta a 9ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, de 22 de março deste ano. Em discussão, não registro as ausências justificadas do conselheiro Júlio Cabral, em gozo de licença médica, processo SEI 3.380 de 2022, do conselheiro Júlio Pinheiro, em gozo de férias, processo SEI 3.292 de 2022, e do conselheiro Mário de Mello, em viagem. Em discussão, as atas da 8ª sessão administrativa e 8ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizadas no dia 15 de março último, e já disponibilizadas no processo SEI número 4.145 de 2022. Aprovadas. Expedientes. Foi disponibilizada, através do processo SEI 2142 de 2022, a nota técnica número 1 de 2022 do DAE-SESEX, que dispõe sobre recomendação aos jurisdicionados visando a mitigação dos efeitos negativos sobre a educação básica pública decorrente da pandemia de Covid-19, nos termos do disposto na nota recomendatória conjunta da Atricom, IRB, Abracom, CNPTC, Audicom, número 1 de 2022. Também foi disponibilizada esta mesma nota já referida, através do processo SEI 4.231 de 2022. Ofício número 89 de 2021 do Gabinete da Câmara Municipal de Alvarães, sobre o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da referida Câmara acerca do resultado da votação da prestação de contas daquela municipalidade referente ao exercício de 2013. Processo SPED, número 11.067 de 2014, de relatoria do conselheiro Ari Moutinho Júnior, de responsabilidade do senhor Mário Tomás Litaif, ex-prefeito. Acolheu-se o parecer prévio deste tribunal no sentido de reprovar as contas anuais da referida prefeitura. Registro as visitas ao tribunal no dia 16 de março do superintendente da SUFRAMA, general Algacir Pouzin. Nessa ocasião, o superintendente apresentou projetos que impactam positivamente no desenvolvimento dos municípios do interior do estado do Amazonas e que podem contar com a contribuição do TCE. E nesta mesma ocasião, o general nos convidou a conhecer o Centro de Biotecnologia da Amazônia, se não me engano é o nome, CBA, é isso, não é? E nós combinamos que na primeira semana de abril, aliás, na segunda quinzena, exatamente, obrigado. Na segunda quinzena de abril, nós pudéssemos fazer essa visita, evidentemente, aqueles que se interessarem em ir. Mas será oportunamente avisado a todos. Também visita este tribunal, dia 18 de março, do secretário de Estado da Fazenda, doutor Alex Del Giglio. Assunto, dando notícias sobre o orçamento do tribunal e também
assunto relacionado à Cefaz no que diz respeito ao concurso público que está sendo realizado por lá. No dia 21 de março, esta presidência fez uma visita à sede do 9º Distrito Naval Marinha do Brasil, na pessoa de seu comandante, o almirante Ralph Costa. Foi uma visita de cortesia e de agradecimento a uma parceria que a Marinha fez com o tribunal em um determinado assunto. Também no dia 21 de março, registro que esta presidência participou do evento Encontro de Gestores para o Fortalecimento do Sistema de Controle Interno da Administração Pública, na sede do Governo do Estado, em atendimento a um convite do Controlador-Geral do Estado, Dr. Otávio Gomes. Em indicações e propostas, apenas registro, e até fui alertado para este registro pelo procurador Dr. Rui Marcelo, que tem um histórico de atuação na área ambiental, registro que hoje se comemora mundialmente o Dia da Água. E que, assim fazendo, lembro que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tem tido, através do departamento, agora diretoria de controle ambiental, né, tem tido uma participação efetiva nessa área, uma atuação marcante e que tem servido de exemplo para todos os tribunais de contas do Brasil. Nessa fase, eu franqueio a palavra a quem quiser dela fazer uso, começando pelo conselheiro Ari Moutinho Júnior. Agradeço, Excelência, e me associo a todas as manifestações e parabenizo todas as visitas que Sua Excelência, Presidente Érico Desterro, fez em nome do Tribunal de Contas. Obrigado. Senhor presidente, bom dia a todos. Também me associo às manifestações. Conselheiro Josué Cláudio. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os conselheiros, senhora conselheira, senhores servidores. Apenas para, senhor presidente, para aderir às manifestações, mais uma vez, lhe parabenizar aí pela forma aberta com que está administrando o Tribunal de Contas, demonstrando as ações, as atividades, comunicando a todos com muita transparência, e desejar a todos nós hoje um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Com a palavra o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. E só para aderir também a todas as manifestações, Excelência. Com a palavra o conselheiro convocado, Albert Furtado. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Apenas para aderir a todas as manifestações e, em especial, a manifestação do conselheiro Josué, no sentido de dar meu testemunho quanto à transparência da atual administração. E, presidente, eu gostaria, com brevíssimas palavras, no momento que Vossa Excelência achar oportuno, relatar a concessão e a revogação de medidas cautelares. Logo Obrigado. em seguida. Obrigado. Palavra ao auditor Mário Filho. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Quero apenas aderir a todas as manifestações que me antecederam e desejar uma ótima sessão a todos. Obrigado. A palavra ao auditor Alípio Filho. Obrigado, Excelência. Primeiramente, meu bom dia a todos. Me somo às manifestações. Desejo a todos uma ótima sessão. A palavra, doutor João Barroso, pelo Ministério Público. Agradeço, presidente. Bom dia, conselheiro Érico Desterro. Bom dia, senhores conselheiros, senhores auditores, demais servidores presentes aqui nesta sessão plenária. Gostaria de anuir com todas as manifestações que me antecederam e comunicar ao Tribunal Pleno que fui convidado para tomar posse como conselheiro fiscal no Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas em São Paulo, Excelência, no dia 1º de abril. Convite este realizado pelo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo. Obrigado. Parabenizo Vossa Excelência, doutor João Barroso, pela participação neste conselho. Mais uma participação que o Tribunal de Contas do Amazonas possui
nos nossos organismos associativos a nível nacional. Franqueio a palavra ainda ao conselheiro convocado Albert Furtado para relatar a sua cautelar. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, também congratulo o doutor João Barroso pela conquista, pelo convite que recebeu. Presidente, na verdade, com brevíssimas palavras, para não tomar o tempo de Vossas Excelências mais do que o necessário, gostaria de relatar que concedi medidas cautelares nos processos 11.212/2022, 10.636/2022, 17.356/2021, 17.352/2021 e revoguei a medida cautelar concedida no processo 10.066/2022. Agradeço. Obrigado, presidente. Continua franqueada a palavra. Encerrada esta fase, passamos à distribuição. Lote 6, conselheiro Júlio Pinheiro. Lote 8, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Conselheira Yara Lins, lote 5. Conselheiro Mário Melo, lote 4. Conselheiro Josué Cláudio, lote 9. Conselheiro convocado Luiz Henrique, lote 2. Conselheiro convocado Albert Furtado, lote 1. Auditor Mário Filho, lote 7. Auditor Alípio, lote 3. Vamos à pauta de julgamentos adiados. Hoje, como sabem, temos uma pauta bastante extensa. Vamos tentar vencê-la aqui da melhor maneira possível. Na pauta, então, de julgamentos adiados, no primeiro processo de relatoria do conselheiro Ari Moutinho Júnior, aliás, são 4 processos que estão apensos, a pedido de vista da conselheira Yara Lins. Houve manifestação de Vossa Excelência, conselheira? Conselheiro Ari Moutinho, posso passar a palavra à conselheira? Por favor, eu mantenho o meu voto e a conselheira, com a devida venha, ela tem o posicionamento dela. Perfeitamente. Conselheiro Yara Lins. Meu voto está disponibilizado e foi no sentido de julgar regular, com ressalvas, a prestação de contas com determinações à origem. Obrigada. Colho os votos. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanha o relator. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Acompanho o relator. Conselheiro convocado Albert Furtado. Com todas as vênias ao relator, acompanho a conselheira Yara. Por maioria, prevalece o voto do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Ainda na pauta de adiados, transfiro a presidência ao conselheiro Ari Moutinho Júnior, porque esse processo é antigo e há um voto vista meu, e é de relatoria da conselheira Yara Lins. Receba a presidência e passamos ao julgamento do processo 11.044/2017. Com a palavra, a eminente relatora Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. O meu voto, Excelência, é julgar regular com ressalvas a aplicar a multa ao senhor Neuci de Oliveira Lira, no valor de R$2.000, fazendo determinações à origem. Conselheiro Érico, com a palavra. E o meu voto, senhor presidente, acompanhando a manifestação tanto do Ministério Público quanto do órgão técnico de CAMI, é no sentido de julgar irregular a prestação de contas. Aplicar multa de R$20.000 ao gestor por grave infração à norma legal, aplicar outra multa de R$20.000
ao gestor por ato de gestão ilegítimo ou antieconômico, de que resulte injustificado dano ao erário, e alcances diversos de 7.000, 2.227, 11.833, 4.521, determinações à origem. Este é meu voto, senhor presidente. Como vota o conselheiro Josué Cláudio? Acompanho o voto visto. Como vota, eu me perdi pela ordem aqui, é o conselheiro Mário Filho, convocado? Não, Luiz Henrique. Desculpa, conselheiro Luiz Henrique. Com voto visto, excelência. Como vota o eminente conselheiro convocado Albert? Pedindo todas as venhas a divergência, eu voto com a relatora. Obrigado. Então, passa a ser voto vencido, conselheiro Érico, seria isso? Não, o meu foi vencedor. 3-2. O meu voto vista foi o vencedor. Devolvo a presidência ao eminente conselheiro Érico Xavier de Sterra e Silva. Muito obrigado, conselheiro Ari. O processo seguinte está retirado de pauta do conselheiro Mário Melo. Na pauta do auditor Mário Filho, temos o processo 11.282/2017, em que há um pedido de vista do conselheiro convocado Luiz Henrique. Primeiramente, o auditor Mário Filho deseja se manifestar ou mantém? Eu vou manter o meu posicionamento, senhor presidente. Minha proposta de voto é pela regularidade com ressalva e determinações à origem. Agora, quanto ao alcance de pouco mais de R$9.000 proposto no destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique, eu faço em adendo uma proposta de que, ao invés de ser glosado esse valor, determinar que seja instaurado o devido processo administrativo de cobrança dos funcionários que deram causa a multas de trânsito. Essa é a minha proposta, senhores conselheiros. Então, se entendi, Vossa Excelência... Eu faço um adendo. Certo, mas Vossa Excelência mantém o julgamento com regularidade? Sim, mantenho o julgamento com regularidade, faço a proposta que seja determinado ao responsável, que instaure um processo de cobrança aos funcionários que cometerem infrações de trânsito. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. Com as vênias de praxe, a sua excelência, auditor Mário Filho, eu gostaria de reiterar o voto vista em todos os seus termos, senhor presidente. Em votação, conselheiro Ari Moutinho. Com o eminente conselheiro convocado Luiz Henrique, excelência. Conselheira Yara Lins. Com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Conselheiro convocado Albert Furtado. Com o relator. Prevalece a proposta de voto e prevalece a proposta de voto, vencido o conselheiro Ari Moutinho Júnior e o conselheiro convocado Luiz Henrique. No processo seguinte, eu estou impedido, a conselheira Yara está impedida, mas há quórum e transfiro a presidência ao conselheiro Ari Moutinho Júnior. Recebo a presidência do eminente conselheiro Érico Xavier de Sterra e Silva e passamos à votação do processo 12.639 de 2020, bem como do seu apenso 11.507 de 2016. Senhor presidente, é só uma observação. Pois não, excelência. O pedido de vista é do conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Portanto, não há problema, porque... Não, mas aí vão ficar 3 conselheiros convocados. A maioria não é possível. Então, um dos 2, seria o conselheiro Albert, ele deixa de participar desse julgamento. Julgará a Vossa Excelência, o conselheiro Josué Cláudio, o conselheiro Luiz Henrique e o conselheiro Alípio. Com a palavra... Obrigado, excelência. Nada. Com a palavra, eminente relator, conselheiro Mário José Moraes de Costa Filho. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, a minha proposta de voto é no sentido de dar provimento ao recurso de reconsideração e, pelo que vejo aqui no sistema de julgamento, o
conselheiro convocado Alípio Filho pediu vista, mas não se manifestou por escrito. Com a palavra, o eminente conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Eu acompanho o entendimento do relator, Excelência. Pacificado, Excelência. Devolvo a presidência ao eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Obrigado. No processo seguinte, 16.165/2020, há um pedido de vista do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Indago se o auditor Mário Filho fará alguma observação inicial. Senhor presidente, pedindo venha ao conselheiro Ari Moutinho para divergir respeitosamente. A minha proposta de voto é no sentido de julgar legal o termo de convênio número 27 de 2014 e julgar regular com ressalvas a tomada de contas do termo de convênio número 27 de 2014 com determinações à origem. Essa é a minha proposta. A palavra o conselheiro Ari Moutinho Júnior. Essa é a síntese do meu voto, com a devida venha ao eminente relator, é pela ilegalidade e irregularidade, multa de R$ 68.271,96 ao senhor Rocieli Soares da Silva e à senhora Maria da Glória Barros dos Santos, determinar a instauração de tomada de conta especial para verificar a economicidade dos preços praticados no âmbito do ajuste, bem como, Excelência, remeter cópia dos autos ao Ministério Público do Estado. O convênio se apresentou ilegítimo e inválido, pois não houve conjunção dos esforços, o pleno trabalho era inconsistente e genérico, não se aferiu a capacidade técnica e operacional do conveniente, além de não ter apurado a economicidade dos custos do serviço a ser realizado. Excelência, essa é a síntese do meu voto. Em discussão, como vota a conselheira Yara Lins. Com o relator. Como vota o conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto vista. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique. Com o voto vista, Excelência. Como vota o conselheiro convocado Albert Furtado. Com o relator, presidente. Por maioria, prevalece. Empatou. Ali é relatório. 1, 2, 3 e 2. 3-2. O dele não é voto, é apenas relatório, ele está como auditor. Votou com Vossa Excelência, conselheiro Josué Cláudio e Luiz Henrique. 3. Contra, Yara e Albert Furtado. 3-2. Prevaleceu o seu voto. Por maioria, prevalece o voto do conselheiro Ari Moutinho, que passa a ser o redator. Pauta do auditor Alípio Filho. Processo 11.288 e 11.287 estão apensos. Há um pedido de vista do conselheiro convocado Luiz Henrique, com a palavra inicialmente o auditor Alípio Filho. Excelência, em relação a esse processo, o pedido de vista, mas eu acho que Vossa Excelência não se manifestou, né? Sem manifestação, Excelência, eu concordo com o relator. Ok, pacificado então. Todos estão de acordo? Está de acordo, Excelência. Então está aprovado a proposta de voto. No processo 13.699/2020, há um pedido de vista da conselheira Yara Lins. Indago ao auditor se quer discutir inicialmente. Não, Excelência. Com a palavra, a conselheira Yara Lins. O meu voto, conhecer, dar provimento, reformando o acordo no sentido de julgar regular a prestação de contas do convênio, excluindo a multa e alcance imposto.
A proposta de voto é pela manutenção do acórdão recorrido. Em discussão, em votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com a devida vem a conselheira Yara, eu voto com o auditor Alípio. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto visto. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com o relator. Conselheiro convocado Albert. Com o voto vista, presidente. 3-2, então, né? Por maioria. Prevalece a divergência. Exatamente. Passa a ser redatora do acórdão a conselheira Yara. Processo seguinte deve ser retirado de pauta porque há pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Indago ao auditor, esses processos todos são apensos? Excelência, eu tenho que consultar. Os demais que foram pedidos por ele, pelo conselheiro Júlio. Bom, estão retirados de pauta os processos 16.135, 16.138, 16.137, em que há pedido de vista do conselheiro Júlio Pinheiro. E também o 16.136 e o 16.134. Devem ser apensos. São apensos, sim. Todos estão com pedido de vista. Estão retirados de pauta. No processo 12.357, eu transfiro a presidência, mas acredito que não haja quórum, porque estão impedidos conselheiro Érico e conselheira Yara. Então, não há quórum, sim. Tem, sim. Transfiro a presidência ao conselheiro Ari Moutinho para apreciação do processo 12.357/2021. Recebo a presidência do eminente conselheiro Érico Xavier de Terro e Silva. Passamos ao julgamento do processo 12.357 de 2021, com a palavra eminente relator, conselheiro convocado Luiz Henrique Pereira Mendes. Obrigado, senhor presidente. Na expectativa de ser breve, excelências, gostaria de reiterar a proposta de voto, conforme, na verdade, o voto conforme inserido no sistema. Com a palavra, o eminente auditor Mário Filho. Pedindo venha para divergir respeitosamente do colega, o meu voto vista é pelo não conhecimento da representação, pelos fundamentos já expostos no sistema de julgamento. Como vota a eminente conselheira Yara? Ela tem pedido. É o conselheiro Josué Cláudio. O conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto visto. Como vota... Me perdi, excelência. Albert Furtado. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho o voto vista, presidente. E Vossa Excelência tem que votar, presidente. Excelência, eu acompanho o conselheiro Luiz Henrique. E aí, empatou, né? Empatou. 1, 2, 3, 4. E prevalece o voto de Vossa Excelência, que é o presidente do tribunal. Devolvo a presidência ao Sua Excelência Conselheiro Érico Xavier de Terro e Silva. Só então para registrar que nesse último processo, de relatoria do conselheiro convocado Luiz Henrique, não empatou, não. Porque o conselheiro convocado 1, só um minutinho, conselheiro convocado votou, conselheiro Mário Filho foi a divergência, o conselheiro Josué Cláudio votou com voto vista. Voto visto. E o conselheiro Albert votou? Voto vista. Presidente, com voto vista. Então, nesse caso, o seu voto não era necessário. Apesar de que nós temos aí 3 conselheiros convocados votando, e apenas um conselheiro da ativa. Não tem problema. Nesse caso, não? Então, Eu entendo que prevalece o voto Vista. vista.
Só para registrar, porque a presidência foi do conselheiro Ari Moutinho. Devolvo a presidência ao eminente conselheiro Érico Xavier de Terres Silva para jogar o processo 14533. Obrigado, conselheiro. E nesse processo, a pedido de vista da conselheira Yara, auditor Luiz Henrique mantém seu voto. Mantido, excelência. Conselheira Yara, com a palavra. Meu voto está disponibilizado e é no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, alterando a redação para julgar regular a prestação de conta da senhora Maria das Graças Goraeb Costa, excluindo a aplicação de multa. Parece que esse processo está apenso ao outro, 14.533 de 2020, embora o responsável seja outro, Roberto de Santos Pereira Braga, mas estão apensos, não é? Sim. Pedido de vista da conselheira em ambos e a mesma posição em ambos. Exatamente. Colho os votos. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o eminente conselheiro Yara. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Conselheiro convocado Albert Furtado. Acompanho a conselheira Yara, presidente. 2, 3. Por maioria, prevalece a divergência. Processo seguinte, há embargos de declaração. Inicialmente, passo a palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, gostaria de pedir vista desse processo. Vista concedida ao Procurador-Geral. Processo seguinte, 12.216, 2021. Com a palavra inicialmente o conselheiro convocado Albert Furtado. Mantém seu voto? Qual Não, ele precisa ser retirado de pauta porque é à vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Não pode ser julgado. E também o seguinte, em que é à vista do conselheiro Júlio Pinheiro. Pauta de adiados está encerrada. Pauta do dia. Na pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Transfiro a presidência à conselheira Yara Lins para que se possa julgar o processo 12.919 de 2021 que possui embargos de declaração. Estou impedido. Assumo a presidência e passo a palavra ao procurador. Agradeço. Trata-se de embargo de declaração interposto pelo senhor Clóvis Moreira Saldanha, então prefeito do município de São Gabriel da Cachoeira, e após análise não observei contradição, omissão, tampouco obscuridade alegada pelo embargante no acordo hora utilizado, então, portanto, nós somos pela negativa de provimento, acompanhando o voto do eminente conselheiro relator Ari Moutinho. Pacificado, dou por aprovado o processo e retorno à presidência ao conselheiro Érico. Obrigado, conselheira. Ainda na pauta do conselheiro Ari Moutinho Júnior. Não há mais destaques, nem pedidos de vista. Registrando o impedimento da conselheira Yara no processo 15.868 de 2021, dou por aprovado todos os votos condutores nestes processos. Pauta da conselheira Yara Lins. Começarei pelos processos em que há destaque. No processo 14.188, há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique Pereira Mendes. Vossa Excelência mantém o seu voto, conselheiro Yara? Sim. Conselheiro Luiz Henrique. Respeitosamente, Excelência, reitero
o destaque feito. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Excelência, o meu voto é permanente, conselheiro Iara. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro convocado Albert Furtado. Acompanho a relatora. Por maioria. Vencido o destaque. Processo 10.045. Acredito que seja exatamente o mesmo tema. Sim. Mantido tudo. Por favor. Processo seguinte. 13.875 2018. Esta aqui eu não entendi. Vossa Excelência pediu vista do seu próprio processo. Porque aqui é o pedido de vista da conselheira Iara, mas Vossa Excelência é a relatora. Isso é uma vista antiga, quando era outro relator, Excelência. Tem um destaque do conselheiro Luiz Henrique. Eu estou vendo, mas é que só estranhei uma vista do seu processo aqui. Mas é antigo. Ok. Que a bunda não prejudica, né? Nem não sei. Mas enfim. Destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique, por favor. Da mesma forma, senhor presidente, reitero o destaque respeitosamente. É um recurso de revisão. Vossa Excelência não dá provimento. Exatamente. Conheço da revisão e nego provimento, excelência. Exato. Conselheiro Iara dá provimento. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Devido à venha, eu acompanho a divergência do conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho o voto da relatora, presidente. Por maioria, vencido o voto, vencedor o voto da relatora. Processo seguinte. Prestação de contas. Senhor Luiz Carlos Augusto Bentes Dinelli. Pedido de vista do conselheiro, e destaque, melhor dizendo, conselheiro Luiz Henrique. Vossa Excelência mantém o seu voto, conselheira relatora? Sim, regular com ressalvas a prestação. Conselheiro Luiz Henrique? O voto é no sentido de julgar irregular a prestação de contas, excelências. Aplicar multa, reiterando os termos do destaque. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com a devida venha, eu acompanho o conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro convocado, conselheiro Josué Cláudio? O voto da relatora. Relatora. Conselheiro convocado Albert Furtado? Presidente, com a relatoria também. Obrigado. É que me informaram, por maioria vencido o destaque, vencedor a relatora. É que me informaram que não há internet no tribunal. Mas não acredito que haja algum problema conosco aqui. Podemos continuar a sessão. A sessão está sendo filmada e posteriormente será disponibilizada nos nossos canais. E por enquanto, pelo menos, a falta de internet não está atrapalhando os nossos julgamentos. O acesso aos votos, etc, etc. Continuando. Embargos de declaração. Em dois processos, mas vamos começar. 11.452, 2019, com a palavra Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração após pelo senhor Ronaldo Santos Barbosa, então presidente da Câmara Municipal de Barreirinha, e o nosso posicionamento é pelo conhecimento e provimento dos embargos nos mesmos termos do voto da eminente relatora Iara Lins. Vejo que há um destaque do conselheiro Luiz Henrique. Exatamente, senhor presidente.
O meu voto é no sentido de conhecer dos embargos e negar provimento, Excelência. Negar provimento. O Ministério Público opina pelo provimento, mas com efeitos infringentes? Sim, nos mesmos termos do voto da eminente conselheira relatora, Yara Nunes. Eu acredito que não tem efeitos infringentes aqui, não. Não, só estou perguntando, que eu não estou acompanhando isso aqui. Está tendo microfonia aqui. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com a devida vem, eu acompanho o conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro convocado Albert Furtado. Acompanha a relatora, presidente. Por maioria, nos embargos prevalece o entendimento da eminente conselheira relatora. Processo seguinte, 11.638 de 2019, embargo de declaração, com a palavra do Ministério Público. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração após o professor Jairo Pimentel dos Anjos, então diretor, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Boa Vista dos Ramos, e após análise dos autos, não vislumbrei contradição, omissão, obscuridade no acórdão utilizado, tampouco foram apresentados documentos ou justificativa plausíveis tivesse o condão de modificar ou conferir os embargos infringentes almejados pela parte embargante, razão pela qual somos pela negativa de provimento. A consenso, então estão aprovados, está aprovado o voto, condutor. Antes de prosseguir, registro a presença entre nós do jornalista Mourão, ilustre jornalista do nosso estado, que aqui está. Fique à vontade se quiser apreciar aqui a sessão. Muito obrigado pela presença. Continuando. No processo... No processo 10.971 de 2020, há um destaque do conselheiro Luiz Henrique. Vossa Excelência mantém o voto, conselheira relatora? Sim, no sentido de tornar nulo o acordo para que seja reaberta a instrução processual em relação à expedição de notificação. Conselheiro convocado Luiz Henrique? O voto é no sentido de conhecer da revisão, Excelências, e negar provimento nos termos da fundamentação inserida no sistema. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho. Acompanho o conselheiro Luiz Henrique, Excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria, presidente. Por maioria, prevalece o voto condutor. Processo 11.369 de 2020, recurso de revisão interposto por Carlos Gonçalves Souza Neto. Há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. A relatora mantém o voto? Sim. Conselheiro convocado Luiz Henrique. No mesmo sentido do processo anterior, Excelência, conhecer da revisão, negar provimento, inclusive ele é apenso ao próximo processo, Excelência. Está apenso ao outro? Está apenso. Estamos então julgando em conjunto. Vossa Excelência diverge e nega provimento, é isto? Exatamente, Excelência. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o eminente conselheiro Luiz Henrique, Excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Processo 12.003 de 2020. Prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barreirinha. Também há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Vossa Excelência mantém o voto, conselheira relatora? Sim, regular com multa de R$ 3.000. Conselheiro convocado Luiz Henrique?
O voto é pela irregularidade, excelências, aplicando multa, considerando em alcance, representando ao Ministério Público Estadual, nos termos da fundamentação, excelência. Em discussão, votação, conselheiro Ari Moutinho. Com o eminente conselheiro Luiz Henrique, excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Processo 12.148/2020, prestação de contas anual do Fundo de Previdência Social do município de Maués, destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Vossa Excelência mantém o voto? Sim, regular com ressalva e multa. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Julgamento pela irregularidade e aplicação de multa, excelências. Eu indago se este processo pode ser julgado com o posterior, que também é de... Não, é outra coisa, desculpe. É outro gestor. Exato. Em discussão, em votação, conselheiro Ari Moutinho. Com o eminente conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Processo 12.323/2020, prestação de contas anual do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Maués. Vossa Excelência mantém o seu voto, conselheiro Iara. Regular com multa. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Julgamento pela irregularidade, aplicação de multa e representação ao Ministério Público, respeitosamente, excelências. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho. Com o conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Com a relatoria. Prevalece o voto da relatora. Ainda na pauta da conselheira Iara, processo 13.779/2020, é uma representação oriunda da ouvidoria. Gestor é o município de Carauari. Vossa Excelência mantém seu voto, conselheira Iara? Sim, dar provimento no sentido de modificar a redação para julgar regulares com ressalva as contas da segunda parcela do convênio. Espera aí. Acho que estamos em processos distintos. É o processo 13.779/2020? 13.779. Desculpe, excelência. Sem problema nenhum, excelência. A pauta está muito grande. Realmente... É o 19 da pauta dos 71. Isto. O voto é conhecer e julgar improcedente a presente representação, considerando que não consta nos autos fatos que demonstrem cometimento de atos ilícitos, uma vez que foram sanadas quaisquer possíveis omissões. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com as vênias de praxe, excelências, o voto é no sentido de julgar procedente a representação com aplicação de multa. Em discussão, em votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o conselheiro Luiz Henrique, excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o destaque. Conselheiro Albert Furtado. Com a relatoria. Prevalece o voto do conselheiro convocado Luiz Henrique, que passa a ser o redator do acórdão. Processo número 13.869/2020. Recurso de revisão interposto por Bruno Luiz Ramalho Litaif. Há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra inicialmente a conselheira Iara. Conhecer dar provimento parcial, modificando a redação do acórdão, passando a julgar regulares com ressalvas a prestação de conta da primeira parcela do convênio, excluindo o item 8.3 e modificar o item 8.4 de modo a reduzir a multa para o valor de R$ 2.000, com fundamentação esculpida no artigo 308, inciso 7, da Resolução 04/2002, pela impropriedade remanescente, excluindo o item 8.6.
Muito obrigada. Indago se podemos julgar este processo com o seguinte, que também eu acho que é a segunda parcela deste mesmo caso, recurso de revisão, do senhor Bruno Luiz Ramalho Taif. Podemos julgar em conjunto, Excelência? Sim. De acordo, Excelência. De acordo. Com a palavra, o conselheiro convocado Luiz Henrique. O voto é no sentido de conhecer da revisão e negar provimento, Excelência. Em ambos. Exatamente. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Albert Furtado. Com a relatoria. Por maioria, prevalece o voto do conselheiro Luiz Henrique, que passa a ser o redator de ambos os processos. Processo 15.838/2020 é uma representação do Ministério Público do Tribunal, em face do prefeito de Itacoatiara, e há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. A palavra inicialmente é a conselheira Yara. O meu voto é conhecer e julgar improcedente. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Respeitosamente, a Sua Excelência Relatora, Excelências, o voto é no sentido de conhecer da representação, julgar procedente, considerar em alcance o gestor no montante de 73 mil e fração e aplicação de multa também nos termos da fundamentação expendida, além de representar o Ministério Público do Estado do Amazonas. Em discussão, em votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto do conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, prevalece o voto do conselheiro Luiz Henrique, que passa a ser o redator do processo. Processo seguinte, 15.956/2020, também em representação do Ministério Público. Contra a Prefeitura de Eiro-Nepé, há voto destaque do conselheiro Luiz Henrique. Com a palavra inicialmente, conselheira Yara. Conhecer e julgar procedente com determinações à origem. Conselheiro convocado Luiz Henrique. O voto é no mesmo sentido de Sua Excelência, conselheira Yara, mas acrescentando uma multa de 14 mil reais, Excelências, em razão de grave infração à norma. Em discussão, em votação, conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Com a relatoria. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Ixi. Processo 16.317/2020. Recurso de ordinário interposto por Raimundo Guedes dos Santos. Há um voto de destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheira Yara, com a palavra inicialmente. Conhecer e dar provimento, no sentido de alterar a redação. Eu peço para retirar de pauta esse processo, Excelência. Este processo está retirado, 16.317/2020. O seguinte... Excelência, vamos retirar então todos os outros dois, Exatamente. tá? 16.316 e 16.315, que são apensos. Muito bem. Processo 16.501 de 2020. Aliás, 16.502 e 16.501 estão apensos. Em ambos há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. A palavra inicialmente é a conselheira Yara. Dar provimento ao recurso, alterando o acordo, no sentido de julgar legal, termo de convênio, firmado entre DETRAN e Associação Amigos da Cultura,
julgando regulares, com ressalvas à prestação de contas sob a responsabilidade, à época, da senhora Maria das Graças Goraebe. A palavra ao conselheiro convocado Luiz Henrique. Com as vênias de praxe, excelências, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar provimento. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho Júnior. Com o eminente conselheiro Iara, excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Com a relatoria. Por maioria, vencido o destaque. Processo seguinte. R$16.514 de 2020. Recurso de revisão interposto pelo senhor Pedro Duarte Guedes. Com a palavra inicialmente a conselheira Iara. Peço para retirar de pauta esse processo. Retirado de pauta. Recurso seguinte. Processo seguinte, 16.516, 2020. Recurso de revisão interposto pelo senhor Marcelo Gomes de Oliveira. Palavra com a relatora. Conhecer e dar provimento ao recurso no sentido de excluir a multa, mas mantendo os demais itens do acordo. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Respeitosamente, excelências, o voto é no sentido de conhecer da revisão e negar provimento. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho. Com o conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o destaque. Conselheiro convocado Albert Furtado. Com a relatoria. Por maioria, prevalece o destaque, passa a ser redator. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Este processo que nós acabamos de julgar foi o 16.514. Então temos ainda o 16.516 de 2020. Com a palavra a conselheira Iara. Não, nós... Não foi esse. Exato, exatamente. Foi. Exatamente. Já foi julgado. Certo. Agora é o 13.827. 51 da pauta. Exato. Só uma coisa aqui. É que eu tenho que checar também os impedimentos e... Processo 13.827. Com a palavra inicialmente a conselheira convocada Iara Lins. Conhecer e dar provimento no sentido de reformar o acordo e excluir a multa aplicada, mantendo os demais termos. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com as vênias de praxe, excelências, o voto é no sentido de conhecer da revisão, todavia negar provimento. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Vossa Excelência está impedido. Ok. Por maioria, prevalece o voto da conselheira relatora. Processo seguinte. 14.875. Representação a partir de denúncia da ouvidoria sobre indício de irregularidade no município de Coari, Portal da Transparência. A destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique.
Com a palavra inicialmente, conselheira Iara. Conhecer e julgar improcedente, determinando ao representado que, no prazo de 180 dias, proceda à regularização e à atualização do portal da transparência, devendo ser observada a necessidade. Com a palavra, o conselheiro convocado, Luiz Henrique. Com as vênias de praxe, excelências, o voto é no sentido de conhecer da representação, julgar procedente e aplicar multa. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho. Eminente conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o eminente conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro convocado Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, prevalece o voto. Destaque, redator, conselheiro Luiz Henrique. Processo seguinte. 16 mil... Não, ainda não. Vou pular esses dois por enquanto. Processo 16.891 de 2021. Recurso de reconsideração interposto pelo senhor Raimundo Nonato Cunha de Oliveira. Destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, conselheira Iara Lins. Processo 16.891 de 2021. Meu voto. Conhecer e dar provimento ao recurso, alterando o acordo no sentido de julgar parcialmente procedente a representação e dar prazo de 180 dias para que proceda a regularização e atualização do portal da transparência. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Respeitosamente, excelências, mais uma vez, o voto é no sentido de conhecer do recurso e negar provimento. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho. Eminente conselheiro Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, prevalece o voto da relatora. Ainda na pauta da conselheira Iara Lins. Processo número 17.133, 2021. Há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, a conselheira Iara. (17.133) de 2021. Meu voto é conhecer e dar provimento parcial ao recurso, modificando o acordo no sentido de julgar regular a prestação de contas do respectivo convênio, afastando a multa aplicada. Destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. O voto é no sentido de conhecer do recurso, todavia, anular o acórdão 035/2011, excelência, em razão de falha na notificação pelas quais foi penalizado o gestor. Em discussão, está impedido o conselheiro Ari Moutinho. Em votação, conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da relatora. Conselheiro Albert Furtado. Com a relatoria. Prevalece o voto da conselheira relatora. Processo seguinte, 17.537 de 2021. Há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, a conselheira relatora. Determinar notificação da senhora Lucinara Pedroso da Silva, dando-lhe ciência do teor dos autos do processo 17.537, encaminhando cópia do recurso de revisão interposto pela Amazon Prev, atendendo o disposto no regimento interno desta Corte de Contas, determinar a notificação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para que, tendo interesse, manifeste-se no processo 17.537 de 2021. Meu voto. Conselheiro Luiz Henrique. O voto, excelências, adotando como razão de decidir a manifestação do Ministério Público de Contas,
É no sentido de conhecer e dar provimento, determinando apenas a inclusão da gratificação de localidade no valor de R$ 30,24, Excelência. Em discussão. Em votação. Conselheiro Ari Moutinho Júnior. O eminente conselheiro Iara, Excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a eminente conselheira Iara. Conselheiro Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria. Vencido o destaque. Processo seguinte, 10.292/2022. Voto destaque do conselheiro Luiz Henrique. Recurso de revisão interposto pelo Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas. Com a palavra, conselheiro Iara. Conhecer e dar provimento ao recurso no sentido de julgar legal o ato da pensão por morte, concedida em favor da senhora Maria Terezinha Santos, na condição de cônjuge do senhor Edson Rui de Oliveira Santos. Conselheiro convocado Luiz Henrique. O voto é também acompanhando a manifestação ministerial, Excelência. Conhecer e negar provimento. Em discussão, em votação, conselheiro Ari Moutinho. Com a conselheira Iara, Excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto da conselheira Iara. Por maioria. O conselheiro Albert Furtado está impedido. Por maioria. Prevalece o voto condutor. Excelência vai voltar ao 60, Excelência? Ao processo 60? Qual é o processo 60? Excelência pulou. Mas eu estou impedido. Eu estou primeiro votando todos os que eu não estou tá. impedido, aí eu volto. Processo 13.641 de 2021. Não. Isso já está na pauta do conselheiro Josué Neto. Agora sim. Vamos lá. Volta. Eu vou transferir a presidência, neste momento, ao conselheiro Ari Moutinho Júnior, para que possam ser apregoados. Não, apregoados não, porque Tem destaque. para que possam ser julgados os seguintes processos: 16.420 de 2021, 15.653 de 2021, em que eu estou impedido e que há destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Receba a presidência do eminente conselheiro Érico Xavier de Terry Silva e passamos ao julgamento desses dois processos. Pergunto se pode ser em bloco, Excelência. Sim. Com a palavra, eminente conselheiro Iara. O processo é conhecer e dar provimento ao recurso, no sentido de julgar regulares com ressalva da prestação de contas do Instituto Dona Lindu, exercício 2018, e excluir a multa. Com a palavra, eminente conselheiro Luiz Henrique. Obrigado, senhor presidente. Com as vênias de praxe, excelências, o voto é no sentido de conhecer da revisão e negar provimento. Como vota, eminente conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto do conselheiro Luiz Henrique. Como vota, eminente conselheiro convocado Albert Filho. Com a relatoria. Presidente. Então, empatou. Eu acompanho o eminente destaque do conselheiro Luiz Henrique. Devolvo a presidência ao eminente conselheiro Érico Xavier de Terry Silva. Obrigado, excelência. E vou ter que devolver a presidência a Vossa Excelência para que Vossa Excelência possa apregoar. Não há destaque, mas Vossa Excelência tem que apregoar o resultado nos processos. 11.216 de 2021, 15.705 de 2021, 16.086 de 2021, 16.018 de 2021 e 16.890 de 2021, 16.903 de 2021 e só.
Apregou os processos referidos pelo eminente presidente Érico Xavier de Terra e Silva, conforme o voto da eminente relatora, a conselheira Yara Lins Rodrigues dos Santos. Devolvo a presidência ao eminente conselheiro Érico Xavier de Terra e Silva. Obrigado, conselheiro Ari Moutinho. Nos demais processos em que não há destaques, não há pedido de vistas, eu não estou impedido, proclamo o resultado pela aprovação conforme o voto condutor. Encerrada a pauta da conselheira Yara Lins. Parabéns, conselheira, pela sua pauta. Estão retirados de pauta os processos do conselheiro... Peço desculpa ao Mistil, deu muito trabalho na Mistil. Conselheiro Mário de Mello, estão retirados de pauta os processos de sua relatoria. A pauta do conselheiro Josué Cláudio. Na pauta do conselheiro Josué Cláudio, inicialmente o processo 13.641 de 2021, há um destaque da conselheira Yara. Primeiramente, a palavra está com o conselheiro Josué Cláudio. É o 13.641. É um pedido de vista, excelência. Foi feito o pedido de vista, senhor presidente. Vamos lá. Vista concedida, conselheira Yara. Senhor presidente, eu queria pedir vista do processo 14.712, por favor. 14.712. Vista concedida ao conselheiro Ari Moutinho. Obrigado. Nos demais processos não há destaques nem pedidos de vista e estão aprovados os votos deles constantes. Pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Primeiro processo da pauta do conselheiro Mário Filho. É o de número 14.446 de 2020, é um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Com a palavra, inicialmente, o conselheiro Mário Filho, mantém o voto? Sim, presidente, eu mantenho o meu voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, com julgamento pela regularidade com ressalva da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo, exercício de 2014, com a retirada de multa. Esclareço que não está sendo proposta redução abaixo do patamar mínimo de multa, está sendo proposta apenas a retirada da multa. Conselheiro convocado Luiz Henrique. Com as vênias de praxe, excelências, o destaque é no sentido de conhecer, sim, do recurso de reconsideração, todavia, dá provimento parcial para considerar sanadas algumas restrições, todavia, mantendo a multa. Em discussão e votação, conselheiro Ari Moutinho. O eminente conselheiro Luiz Henrique, excelência. Conselheiro Yara Lins. Com o relator. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o voto do relator. Conselheiro convocado Albert Furtado. Com a relatoria. Presidente, eu tenho a impressão de que há impedimento aqui. Vossa Excelência tem toda a razão. E o conselheiro Ari Moutinho está impedido. Então, prevalece, de qualquer forma, o voto do conselheiro convocado Mário Filho, com a divergência do conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, conselheiro Albert Furtado, pela sua atenção aqui neste assunto. Vou pular este processo em que eu estou impedido, vamos adiante. No outro também. Também no outro. Também todos no apensos, presidente. Todos apensos, não é? Então eu vou logo transferir a presidência ao conselheiro Ari Moutinho para que ele possa julgar os processos. 14.742. Diga. Vice-presidente. Ah, verdade. Agora a senhora não é mais a relatora. Obrigado também. 14.000. Transfiro a presidência à conselheira Yara Lins para o julgamento dos processos 14.742, 14.420, 14.434 e 14.435, em que eu estou impedido.
Assuma a presidência. Coloque em julgamento o primeiro processo, 14.742/2020. Com a palavra o relator. Presidente, se me permite, eu vou julgar em bloco todos os processos que têm destaque. Pois não. E fazer um breve resumo, né? No processo 14.742 de 2020, o meu voto é pelo conhecimento e provimento parcial do recurso para julgar regular com ressalva a prestação de contas da segunda parcela do termo de convênio número 12 de 2013. O processo 14.435 de 2020, no mesmo sentido. Processo número 14.434 de 2020, também no mesmo sentido, com exclusão de uma multa de R$ 3.749, né? Já o processo número 14.420 de 2020, o voto é pelo julgamento da legalidade do convênio número 12 de 2013 SEDUC, por saneamento das impropriedades com exclusão de multa. Em todos esses processos, eu entendo não ser possível acatar o destaque proposto, o faço de forma respeitosa ao destacante, no sentido de realizar uma nova notificação responsável, né, pelos seguintes motivos, né? O atendimento ao destaque ocasionaria um julgamento extra-petita, ou seja, fora do pedido recursal. Ocasionaria também um julgamento atentando contra o princípio da non reformatio impeius, que veda a reforma de decisão em prejuízo da parte recorrente. E o valor da suposta glosa de R$ 3.749, da qual se sugere uma nova notificação responsável, não atinge o valor de alçada para a formalização de um processo de cobrança executiva neste tribunal. Então, portanto, em todos esses processos, com devido respeito, eu mantenho meus posicionamentos expostos no sistema de julgamento. Com a palavra, o voto vista. Obrigado, senhora presidente. O voto é no sentido de conhecer do recurso e dar provimento parcial em todos esses processos apensos, inclusive, em razão de vício processual, excelência, sobre matéria de ordem pública, nos termos da fundamentação inserida no destaque. Obrigado, senhora presidente. Como vota o conselheiro Ari Moutinho? Excelência, eu voto com o eminente conselheiro convocado Luiz Henrique. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho a relatoria. Conselheiro convocado Albert Furtado. Acompanho a relatoria. Por maioria, aprovado. Os processos, devolvo a presidência ao conselheiro Érico Desterro. Obrigado. Prosseguindo, na pauta do conselheiro convocado Mário Filho. Nos demais processos da sua pauta não há destaques e, portanto, eu dou por aprovado. Aprovados os votos condutores, deles constantes. Na pauta do auditor Mário Filho. No processo 14.532/2018, há embargo de declaração. Com a palavra, inicialmente, o Ministério Público. Senhor presidente, gostaria de pedir vista desse processo também. Vista concedida ao Ministério Público. Nos demais processos da pauta do auditor Mário Filho, não há destaques, nem pedidos de vista. Registrando os impedimentos respectivos, dou por aprovados os votos deles constantes.
Encerrada a pauta do auditor Mário Filho, passo a pauta do conselheiro convocado, Alípio Filho. Também nessa pauta não há destaques nem pedidos de vista. Registrando o impedimento da conselheira Yara nos dois processos, prevalece o voto condutor. Pauta do auditor Alípio Filho. Nos processos 12.149 de 2020, 16.566 de 2021 e 10.654 de 2022, a pedido de vista da conselheira Yara Lins, retirados de pauta. Nos demais processos, não há pedidos de vista, nem destaques. Estão aprovados os votos condutores, deles constantes. Pauta do auditor Luiz Henrique. No processo 14.360 de 2021, transfiro a presidência conciliar, tendo em vista o meu impedimento. Recebo a presidência, coloco... Não há destaque. Não há destaque, dou por aprovado o processo de número 14.360/2021. Devolvo a presidência para o conselheiro Érico Desterro. No outro processo do auditor Luiz Henrique, não há destaque nem pedido de vista. Está aprovado o voto. Pauta do conselheiro convocado Albert Furtado. Não há pedido de vista nem destaques. Está aprovado o voto. Pauta do auditor Albert Furtado. No processo 16.130 de 2020, há embargo de declaração. A palavra está com o Ministério Público. Agradeço, senhor presidente. Trata-se de embargo de declaração após o professor Neilson da Cruz Cavalcante, então prefeito do município de Presidente Figueiredo. E o nosso posicionamento é no mesmo sentido do voto do eminente auditor Aldo Furtado, pelo não conhecimento e não provimento dos referidos embargos. Não havendo divergência, prevalece o voto, a proposta de voto do auditor Albert Furtado. No processo 15.388 de 2021, eu transfiro a presidência conselheira, tendo em vista o meu impedimento, e há um destaque do conselheiro convocado Luiz Henrique. Assumo a presidência e passo a palavra ao relator. Presidente, o meu voto ele está disponibilizado no sistema, é no sentido de dar provimento e considerar a aposentadoria legal na mesma esteira da jurisprudência já seguida aqui pela Casa. Eu agradeço. Obrigado. Passo a palavra para fazer o destaque o conselheiro convocado Luiz Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Com as vênias de praxe, excelências, no processo 15.388 de 2021, eu voto no sentido de conhecer do recurso ordinário, todavia negar provimento, excelência. Em votação, como vota o conselheiro Ari Moutinho? O eminente conselheiro Luiz Henrique. Como vota o conselheiro José Cláudio? Acompanho o voto do relator. Por maioria, dou por aprovado o processo 15.388/2021. Devolvo a presidência ao conselheiro Érico Desterro. Obrigado. No processo 16.762 de 2021, a vista solicitada pelo conselheiro Mário de Mello está retirada de pauta. Nos demais processos, não havendo destaques nem pedido de vista,
Registrados os impedimentos respectivos, estão aprovados os votos deles constantes. Encerrada a pauta ordinária. Pauta administrativa, já disponibilizada previamente a todos os senhores, porém, um pequeno resumo. 3.635/2020, redução da jornada de trabalho à servidora mãe nutriz, Isabela Limões Taiá, deferir. 8.029/2021, requerimento de concessão de licença especial e registro de seus assentamentos funcionais, de Jairo Mota Aragão, deferir. Processo 1.800/2022, requerimento de concessão de abono de permanência a Eduardo Souza de Lacerda, deferir. Processo 3.380/2022, atestado médico, conselheiro Antônio Júlio Bernardo Cabral, deferir. Processo 10.051/2022, solicitação da senhora Rosiane Orlando Sampaio, diferença da remuneração decorrente da revisão geral anual dos vencimentos, deferir. 3.224/2022, solicitação de disposição pela PGE do servidor Elcio do Carmo Ribeiro Filho, deferir. Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais da senhora Maria Horaci Araújo Castelo Branco, pelo deferimento. Termo de convênio de cessão do servidor Edir Raimundo Corrêa Lima de Matos, a ser celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, pelo deferimento. Em discussão e em votação. A unanimidade. Pauta do conselheiro Ari Jorge Moutinho da Costa Júnior. Vossa Excelência me permite? Por favor, Excelência. Só para dar a notícia que também já tinha, o processo 20/2021, ressarcimento da despesa com o servidor Raimundo Fábio Moreira da Silva, pelo deferimento, e 19.963, 2017, estágio probatório do servidor Elson Lima Muniz, pelo deferimento. Em discussão, em votação, aprovados. A próxima sessão será presidida pela conselheira Yara Lins, tendo em vista a minha ausência. E será no dia 29 de março, a hora regimental, às 10 horas. Conselheiro, eu gostaria de fazer um registro aqui da aposentadoria da servidora Maria Horaci Meire, né? Horaci Araújo Castelo Branco. Parabenizando pela sua aposentadoria, que Deus abençoe nessa sua nova jornada. Com a minha adesão, agradeço o registro, Excelência, e posso encerrar. Convoco a próxima reunião para o dia 29, às 10 horas, agradecendo a presença de todos, sobretudo aos servidores que permitiram que nós pudéssemos levar adiante esta sessão, a todos os senhores conselheiros, auditores e procurador. Bom dia.